Ética, demonstrada segundo a ordem geométrica de Spinoza. Primeira parte, proposições 12, 13 e 14. Proposição 12. Não se pode verdadeiramente conceber nenhum atributo de uma substância do qual se siga que tal substância pode ser dividida. Demonstração. Com efeito, as partes nas quais uma substância assim concebida se dividisse, ou conservariam a sua natureza, ou não a conservariam. Se considerarmos a primeira hipótese, então, pela proposição 8, cada uma das partes deveria ser infinita, e, pela proposição 6, causa de si, e pela proposição 5, deveria consistir de um atributo diferente. Portanto, a partir de uma única substância se poderiam constituir várias substâncias, o que, pela proposição 6, é absurdo. Além disso, as partes, pela proposição 2, nada teriam de comum com o respectivo todo, e o todo, pela definição 4 e pela proposição 10, poderia existir e ser concebido sem as respectivas partes, conclusão de cujo absurdo ninguém poderá duvidar. Se consideramos a segunda hipótese, a de que as partes não conservariam a natureza da substância, então, quando a substância inteira fosse dividida em partes iguais, ela perderia a natureza de substância e deixaria de existir, o que, pela proposição 7, é absurdo. Proposição 13. Uma substância absolutamente infinita é indivisível. Demonstração. Com efeito, se fosse divisível, as partes nas quais se dividiria ou conservariam a natureza de uma substância absolutamente infinita, ou não a conservariam. Se consideramos a primeira hipótese, existiriam, então, várias substâncias de mesma natureza, o que, pela proposição 5, é absurdo. Se consideramos a segunda hipótese, então, tal como acima, uma substância absolutamente infinita poderia deixar de existir, o que, pela proposição 11, também é absurdo. Corolário. Disso se segue que nenhuma substância e, consequentemente, nenhuma substância corpórea, enquanto substância, é divisível. Escolha. Compreende-se, de maneira mais simples, que a substância é indivisível apenas pela consideração de que a sua natureza não pode ser concebida a não ser como infinita, e que por parte de uma substância não se pode compreender outra coisa que não substância finita, o que, pela proposição 8, implica evidentemente contradição. Proposição 14. Além de Deus, não pode existir nem ser concebida nenhuma substância. Demonstração. Como Deus é um ente absolutamente infinito, do qual nenhum atributo que exprima a essência de uma substância pode ser negado, tal qual pela definição 6, e como ele existe necessariamente pela proposição 11, se existisse alguma substância além de Deus, ela deveria ser explicada por algum atributo de Deus, e existiriam, assim, duas substâncias de mesmo atributo, o que, pela proposição 5, é absurdo. Portanto, não pode existir e, consequentemente, tampouco pode ser concebida nenhuma substância além de Deus. Pois, se pudesse ser concebida, ela deveria necessariamente ser concebida como existente, mas isso, pela primeira parte desta demonstração, é absurdo. Logo, além de Deus, não pode existir nem ser concebida nenhuma substância, como se queria demonstrar. Corolário 1. Disso se segue muito claramente, em primeiro lugar, que Deus é único, isto é, pela definição 6, que não existe na natureza das coisas senão uma única substância e que ela é absolutamente infinita, como já havíamos sugerido no escolho da proposição 10. Corolário 2. Segue-se, em segundo lugar, que a coisa extensa e a coisa pensante ou são atributos de Deus, pelo axioma 1, ou são afecções dos atributos de Deus.